Agora a gente espera o pessoal entrar, tá, Paulo? Tá bom, não, tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Barreto, cientista político, aluno do professor Paulo Kramer, que vai ser nosso convidado de hoje. E queria dizer que é um grande prazer recebê-los aqui, especialmente hoje, no momento em que há um congestionamento de webinars aí pela internet, né? A gente estava brincando aqui que a gente está se sentindo um canal de TV aberta disputando audiência. Mas eu tenho certeza que vocês antenaram aí no melhor programa da grade, pelo menos no mais instigante, eu tenho certeza que é esse mesmo. Eu vou explicar só um pouquinho das regras antes da gente começar, tá? Bom, a gente vai bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas para o Paulo, a gente vai entrar nesse tema sobre filosofia e crise e conjuntura, então a gente vai falar, vai misturar Platão com Mandetta, né, Maquiavel com Bolsonaro, e a gente vai fazer também análise de conjuntura sobre o que está acontecendo. Desde já, eu quero deixar vocês à vontade para irem fazendo perguntas, né? Como é uma estrutura mais dinâmica, não vai ter uma palestra, nem nada disso. Vocês podem usar o íconezinho aqui na base da tela, que é o Q&A, para colocar as perguntas ali, né? E aí vocês vão colocando e na medida que for entrando a gente vai fazendo, tá bom? Então deixa eu apresentar primeiro o Paulo. Bom, Paulo Kramer é doutor em ciência política pelo IUPERJ e professor aposentado do Instituto de Ciência Política da UNB. Formou várias gerações analógicas de cientistas políticos, entre eles eu, e agora está formando várias gerações de cientistas políticos digitais, né? O Paulo está enfrentando uma aventura de ensinar filosofia política pela internet. Tem um nome super legal, o programa chama Sobre o Ombro de Gigantes. Mas também Paulo é consultor, hoje está no gabinete do senador Wellington Fagundes, né, Paulo? Isso. Mas é um consultor de empresa muito conhecido, um palestrante brilhante, e aceitou ter essa conversa aqui, que é motivada por aquela coisa do Mandetta de dizer, olha, no momento que eu estava ali em crise, né, sem saber o que fazer, eu resgatei a alegoria da caverna de Platão e fui buscar ali alguma coisa para enfrentar o que eu estou vivendo. Ele até disse que não entendeu muito bem, né, a alegoria. Mas eu vou começar, Paulo, então, com essa pergunta. O que o Mandetta foi buscar em Platão? Bom, Léo, em primeiro lugar, quero agradecer a você, a Vector, né, por mais essa oportunidade de estar junto, de aprender com você, que, sem dúvida, é um dos cientistas políticos mais brilhantes da tua geração. E hoje quem é o teu discípulo sou eu, né? Deixa eu falar aqui rapidamente desse projeto Sobre os Ombros de Gigantes, né? Sobre os Ombros de Gigantes é uma frase atribuída inicialmente ao Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade. Quando foram elogiá-lo por essa descoberta, ele falou assim: se enxerguei mais longe é porque estava sobre os ombros de gigantes, quer dizer, dos sábios que o antecederam, né? Na década de 60 do século passado, quase década de 70, um grande sociólogo de Colômbia, já falecido e que a gente admira muito, que é o Robert Merton, né? Ele escreveu um livro que é uma verdadeira aventura filológico-policial, porque ele quis saber quem foi a primeira pessoa que disse essa frase. Ele rapidamente descobriu que não tinha sido Newton, recuou até a Idade Média com Bernardo de Chartres e foi até a Antiguidade, chegou nos pré-socráticos, entendeu? E, pelo que eu li, já li há algum tempo esse livro, ele não conseguiu concluir cabalmente quem tinha sido o primeiro a dizer essa frase, mas o fato é, quando a gente sobe nos ombros de gigantes, mesmo a gente sendo um anãozinho, a gente acaba enxergando mais longe que eles, graças a eles, né? Eu acho que os clássicos da ciência política, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e tantos outros,
eles são também gigantes nessas suas áreas e nos permitem enxergar mais longe, permitem fazer que a gente faça uma reflexão, digamos assim, mais abrangente, né, sobre a nossa situação. Um desses gigantes, que eu gosto muito, que é o Tocqueville, ele já disse o seguinte, né, que para você ser um bom profeta e prever o futuro, você tem que primeiro compreender claramente o que está acontecendo no presente, não é? Dito isso, e já tentando responder a tua pergunta, Léo, é o seguinte: livro 7 da República de Platão, Alegoria da Caverna, o mito da caverna, né? E trata da diferença entre doxa, opinião, de um lado, e episteme, conhecimento de causa, de outro, não é? E a gente tem visto esse embate, né, de visões de mundo, ultimamente, em torno do coronavírus, não apenas no Brasil, mas também em outros países. Quer dizer, de um lado, os especialistas, os cientistas, tá certo? Falando das recomendações da ciência, e, de outro lado, os líderes políticos e empresariais preocupados com a questão da expediência, né? Quer dizer, como é que a gente encaminha praticamente a retomada das atividades. Só lembrando aqui rapidamente o cenário, né? E os personagens da caverna de Platão. Você imagina uma gruta, tá? Em que vários prisioneiros estão acorrentados, de modo que eles não podem olhar para a saída da caverna, e sim para a sua parede interna, para o fundo da caverna. Só que do lado de fora tem uma fonte de luz e por lá estão passando pessoas, animais, carroças, um monte de coisas, né? O prisioneiro, ele não vê as pessoas, as carroças, os animais, ele vê as sombras distorcidas, não é, desses personagens na parede do fundo da caverna. Em algum momento, por um esforço especial, né, de vontade, de constância, de foco, etc., e também de curiosidade, alguns prisioneiros se libertam dos seus grilhões e fogem para fora, né? Saem da caverna, né? Num primeiro momento, como tem a luz do sol lá fora muito forte, eles se sentem ofuscados pela luz da verdade, né? E aos poucos vão se acostumando com a claridade e vendo que aquilo que as pessoas estão olhando lá dentro não passam de imagens distorcidas, né? Das verdadeiras dimensões, verdadeiras cores dos objetos, das pessoas e dos animais aqui fora, tá? Alguns desses sábios, alguns desses fugitivos, eles, compadecidos, né, da situação de ignorância dos seus companheiros de infortúnio, eles voltam para dentro da caverna e tentam explicar isso para os seus companheiros. Eles são mal recebidos, alguns tentam, inclusive, matá-los, né, condená-los à morte, lembrando aqui que o mestre de Platão e personagem de tantos diálogos importantes de Platão, que era o Sócrates, que não escreveu nenhuma linha, mas que formou, não é, gerações de sábios, né? Quer dizer, Platão diretamente, por intermédio do Platão, Aristóteles, que estudou na Academia Platônica e por aí vai, né? O Sócrates, ele acabou sendo condenado à morte pela Eclésia, pela Assembleia Geral de Atenas, sob as acusações de estar subvertendo a religião, subvertendo a crença nos deuses da cidade e corrompendo a juventude com essas ideias, né? Então, esse fugitivo que volta, né, ele não deixa de ser uma homenagem ao Sócrates, que o Platão presta ao seu mestre, né? E Sócrates era um cidadão ateniense muito abnegado e que teve várias oportunidades de fugir da sua condenação à morte, não é? Mas ele alegou aos seus discípulos que queriam preservar a vida dele. Olha, eu sou cidadão ateniense, eu vou ser um estrangeiro em terra alheia se eu sair daqui, eu prefiro morrer
até porque eu estou convencido de que eu estou certo, né? E que enfim, o futuro vai me dar razão. Mas, então, assim, o que é a caverna? Né? Quer dizer, tentando desvendar essa alegoria, essa simbologia. A caverna, segundo Platão, é o mundo da nossa experiência cotidiana. É o mundo que nós achamos, né, que é um mundo real, mas que o Platão acha que é um mundo distorcido. É um mundo apenas de aparências e não de essências. Não é? Esse esforço de sair da caverna, um esforço de introspecção, um esforço de reflexão, não é? Pode nos levar, desde que nós nos deixemos conduzir pelo método adequado, que é o método dialético, né? O método de perguntas e respostas, não é? Pode nos levar a sair desse mundo das aparências e penetrar no mundo das essências, das verdades que o Platão acreditava serem imutáveis, não é? Porque é aquela história, se muda é porque não é perfeito, não é? E o Platão busca o mundo das ideias perfeitas, né? Então, eu acho que quando o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, se referiu à caverna de Platão, ele estava fazendo uma alusão meio que irônica, não é? Ao embate entre ele e a comunidade científica que, nesse momento, ele representa, né? Ou pelo menos uma parte da comunidade científica que ele representa, e as opiniões distorcidas, vulgares, né? Vulgares nesse sentido, vulgo, não é? Que ousam ir contra essas opiniões. Mas aí eu queria abrir uma rápida linha paralela de reflexão com vocês, que é o seguinte, né, Léo? Um dos livros que a gente lá costumava recomendar para os nossos alunos, lá na UNB, na sala de aula, é uma obra importante do Thomas Kuhn, né, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro de 1962 e muito importante, até hoje é um clássico também na sua área, que mostra que existe uma luta política nas comunidades acadêmicas e científicas, né, em torno de paradigmas defendidos por um lado ou por outro. Né? Então, você tem agora o paradigma de vamos com cautela com essa história de hidroxicloroquina de um lado e a galera do não, vamos aí de hidroxicloroquina do outro porque é preciso acelerar a volta à vida normal, etc, etc. Não é? Veja só, eu acho que a gente precisa, à medida que o tempo vai passando, a cabeça da gente vai embranquecendo, a gente fica mais tolerante e tende a compreender melhor esses embates. Porque veja só uma coisa, um cientista é um sujeito que leva a vida toda dele dedicada a descobrir a verdade, tá? Fazer descobertas na sua área, pesquisar, testar, experimentar, não é? Mas ele não faz isso num vácuo, né, filosófico, ele faz isso dentro de um paradigma, né? E os outros cientistas, com paradigmas contrários, a mesma coisa, né? Ocorre que essas pessoas, quando chegam assim à metade da vida, ou mais para o fim da vida, elas pensam assim, caramba, eu investi a minha vida toda nisso, eu não posso estar errado. Eu não posso estar errado. Então, isso que eu acho o seguinte, isso é falta de humildade? Também é. Mas eu acho que até a falta de humildade alheia, a gente precisa compreender, né? E ter mais empatia com ela, até porque nós não estamos isentos desse pecado. Essa é que é a verdade. E a nossa ciência nem ciência é, né? Ciência política, se a gente conseguir, é uma forma de sabedoria. Vamos lá. Muito bem, Paulo. Você sabe que, ao fazer uma avaliação desse, fiquei imaginando assim, o papel que o Mandetta se colocaria, né? Se ele estava se colocando como aquele cara que estava se preparando para voltar para a caverna, né? Para enfrentar, né, os companheiros que ficaram ali. E uma das coisas que eu pensei foi, será que ele está com receio de ser crucificado, né? Aliás, essa alegoria do Platão é útil também para explicar um pouco a epopeia de Jesus depois, né? Enfim, toda a ideia de verdade, de luz, né? Enfim, são coisas que são similares. Mas, de todo modo, aí descendo aqui para o nosso mundo, né, um pouco,
Você não acha que, ao fazer essa reflexão, o Mandetta ele também não criou um embate entre visões políticas? Em que sentido? De um lado, você teria o político, né, ele próprio, né, que age com base na ciência, de uma forma gradual, de uma forma incremental, de uma forma mais racional, e do outro lado a visão que foi eleita, né? O Bolsonaro, que segue a intuição, o lobo solitário, o aspecto antipolítico, um pouco crente, né? Como toda liderança carismática, ele traz um pouco desse negócio do ungido, né? Sobreviveu à facada e que atende muito à intuição, etc. Então, assim, no plano geral, será que não houve ali, inclusive para os brasileiros, né, o surgimento de um grande anti-Bolsonaro nesse aspecto, né? Porque se você pega o Lula ele tem muitos elementos do Bolsonaro, né? Também é um líder carismático. Até esses dias o pessoal estava buscando frases do Lula na época da gripe H1N1, né? E ele dizendo, não, porque o cabra nordestino não pega gripe, e se pegar, ele vai lá pro batente mesmo assim e tal. Então, assim, parece até muito Bolsonaro, né? Do ponto de vista do enfrentamento, etc. Então, será que Mandetta criou uma perspectiva anti-Bolsonaro, assim, do ponto de vista de uma visão política, né? De uma outra ideia de funcionamento da política? Eu acho que ele encarna, viu, Léo, o posicionamento pós-Bolsonaro daqueles que, na eleição de 2018, foram bolsonaristas, tá? Mas que foram bolsonaristas não porque morressem de amores pelo mito, né? Aí não é o mito da caverna, é o mito do Bolsonaro. Gente como eu, por exemplo, como cidadão, como eleitor, né? Que eu votei no Bolsonaro para me livrar do Lula, para me livrar do PT, né? E muita gente fez isso, muita gente fez isso. Tanto assim que você viu que logo depois que o Bolsonaro tomou posse, não é? Ele não contou mais com aqueles 57 milhões de votos que ele teve no segundo turno contra a Haddad, né? Quer dizer, aquelas pessoas estavam ali fazendo um voto útil no Bolsonaro, né? Ele continuou, é verdade, com uma parcela importante do público, esse público que nós chamamos de bolsonarista raiz, né? E que mais ou menos, continua mais ou menos aí oscilando na faixa dos 30 e poucos por cento, é uma minoria? Claro que é, mas como nós costumamos conversar, né, Léo? O Bolsonaro, atualmente, ele tem uma minoria que é maior do que a minoria de todos os outros presidenciáveis. É maior que a minoria do Dória, é maior que a minoria do Huck, é maior que a minoria de todo mundo. Agora, neste momento, nesta conjuntura muito particular, o Mandetta ele chega a uma popularidade que é mais que o dobro da popularidade do Bolsonaro. Só lembrando alguns números do Datafolha. Tá? Mandetta, 76%, Bolsonaro, 33%, se eu não me engano. É isso mesmo? Acho que é, né? Por aí. Né? Era uma coisa por aí, sim. Então, quase 80%. Só que eu acho que isso, viu, Léo, isso aí é conjuntural. Isso é conjuntural, porque nós vivemos a realidade de um país em desenvolvimento, um país emergente, que, por definição, tem sistemas de educação, de saúde, enfim, sistemas de serviço público detonados, insuficientes. Tá? Eu acho assim, eu acho que vai aumentar daqui para frente a pressão, sobretudo quem vai sentir primeiro essa pressão são os prefeitos, que estão lá na ponta dos municípios, das pessoas desesperadas, querendo voltar a trabalhar, assustadas com o fantasma do desemprego. O desemprego já era grande, ainda era grande antes do coronavírus, imagina depois, não é? Eles vão sofrer essa pressão, e eu acho que essa pressão, à medida que ela aumentar, ela não só vai dar razão, entre aspas,
ao Bolsonaro, né? Como se o Bolsonaro dissesse assim, está vendo, não disse, né? Como também vai, digamos assim, aumentar a aceitação, né, de experimentos em massa com a cloroquina, já que ela está sendo apresentada, e eu não, veja só, como eu não sou cientista, né, dessa área, eu não tenho a menor ideia, ela está sendo apresentada como uma panaceia, ou pelo menos como um remédio importante aí, né? Então, veja, o Bolsonaro, ele recentemente, por exemplo, na fala dele ontem na TV, ele aprendeu com erros recentes, que ele cometeu no passado recente, que foi naquela postura de falar numa gripezinha, num resfriadozinho, né? Aquilo ali passou para a opinião pública, inclusive para o público raiz dele, uma certa insensibilidade com a seriedade do momento, né? Ele é um animal político, como nós falamos, é um cara muito instintivo, ele percebeu que ele precisava reformular isso, ele então se solidarizou ontem com as vítimas do coronavírus, com as suas famílias, não é? Mas não abriu mão da posição dele. Olha, pessoal, vamos voltar ao trabalho. Já que nós temos aí a cloroquina, por que não, né? Experimentar com ela para a gente tentar abreviar o mais possível essa quarentena. Paulo, vou te dar só 2 números aí, que para mim são importantes e que não vi o pessoal ainda se atentando, né? Com esse programa de ajuda, que o pessoal chama de Corona Voucher aí, ao final de 3 meses, o governo terá pago 98 bilhões de reais, né, para essa turma classe C, D, né, pega até um pedacinho de B também. Ao total, 98 bilhões no final de 3 meses, que são 3 Bolsas Famílias. 3 Bolsas Famílias. E há a possibilidade do governo, de repente, estender essa ajuda até o final do ano, o que daria 10 Bolsas Famílias, ou seja, a maior transferência de recursos da história para pessoas, né, pobres, e isso provavelmente vai ter algum efeito político, né? É muito difícil que não tenha. Mas voltando aqui para o tema da filosofia, Paulo, um dia desses, aquela economista Mônica de Bolle, que está fazendo uma campanha enorme aí pela internet, está super mobilizada e tal, disse que, digamos assim, a abordagem não científica do Bolsonaro tinha a ver com conservadorismo. E aí eu coloquei até dizer, olha, conservadorismo não é muito isso não, né? Eu vi. Obrigado pela defesa. Pois é, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para você posicionar o conservadorismo nessa discussão. Ótimo, Léo, muito obrigado pela oportunidade. Olha só, já não é a primeira vez que a Mônica de Bolle, que eu conheci em Washington, né? Eu não a tinha conhecido no Brasil, lá no Rio de Janeiro, mas eu a conheci em Washington. Ela hoje é daquela prestigiosa SAIS, né? Que é a Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade de Johns Hopkins, que fica em Washington, né? Quer dizer, o campus da Universidade Johns Hopkins é em Maryland, em Baltimore, né? Mas esse de Estudos Internacionais Avançados, Ciência Política, é lá em Washington mesmo, no DuPont Circle. Eu a conheci num evento do Conselho das Américas. Ela é uma pessoa extremamente articulada, tanto em português quanto em inglês, não é? Ela fala muito bem. Mas veja só, Léo, ninguém pode saber tudo, né? Eu tinha um professor, espero até que ele esteja aqui nos assistindo, foi meu primeiro professor de teoria política lá no IFIX da UFRJ, final dos anos 70, início dos anos 80, o Manuel Sanches, né? Que é ele próprio uma negação daquilo que ele falou, que é o seguinte: o mundo se divide entre os que sabem português e os que sabem matemática. No caso, o próprio Manuel Sanches, autor dessa frase, é uma exceção, porque ele, além de cientista político, é um brilhante arquiteto e urbanista. Olha só que ironia, não é? Então, assim, a gente não pode obrigar a Mônica de Bolle, que é uma brilhante economista, a saber tudo de filosofia política, até porque nem a gente sabe mesmo, não é? Nem a gente sabe, né?
No caso do conservadorismo, eu acho que a professora Mônica ela confundiu conservadorismo com imobilismo, tá? Não vamos fazer nada, e reacionarismo. Não só não vamos fazer nada, como vamos tentar voltar para trás o relógio para o passado, o relógio da história para o passado. E o conservadorismo, pelo menos na acepção do Edmund Burke, né, que era um político, um estadista, membro do parlamento britânico de origem irlandesa e pai do conservadorismo moderno, ele explica isso. Olha, um governo incapaz de se reformar é um governo incapaz de sobreviver. Essa é uma das famosas frases do Burke, né? Que escreveu a obra que, digamos assim, funda o pensamento conservador moderno, é as suas reflexões sobre a Revolução Francesa, reflexões sobre a Revolução em França, que ele escreve, que ele publica em 1790, quando a Revolução Francesa ainda estava na sua fase, digamos assim, liberal, tá? Constitucional, era a época da Assembleia Constituinte, comandada pela burguesia francesa e por alguns nobres mais esclarecidos. Então, a Revolução Francesa, quando Burke publica o seu livro, ainda não tinha descido aqueles horrores da guilhotina, do Comitê de Salvação Pública, do regime da Convenção de Robespierre, Marat e outros, não é? Mas ele, na sua capacidade de olhar para o futuro, ele que era um gigante também, né, o Burke, ele dizia, olha, isso aí vai descambar para um tremendo banho de sangue. E ele explicava por quê. Por que isso vai virar um banho de sangue? Isso vai virar um banho de sangue porque os revolucionários, muitos revolucionários, eles acreditam que a sociedade é como se fosse uma tela, um quadro do qual eles não gostam, e aí eles acham que no governo podem fazer a mesma coisa que um pintor faz quando pinta um quadro que não gosta. Passa tinta branca por cima e pinta tudo de novo. Não é assim. Não é assim, porque trata-se de vidas humanas. Trata-se de vidas humanas. Quer dizer, política e socialmente, passar a tinta branca no quadro para pintar tudo de novo, isso daí significa destruir, né, todas as pessoas que forem contra, né, esse tipo de opção de mudança radical. Então, assim, o Burke e o conservadorismo que ele esposa e que ele é um pioneiro, né, eles não defendem o reacionarismo nem o imobilismo, mas defendem as reformas cautelosas e graduais. Porque o raciocínio é o seguinte, olha, se essas instituições, mesmo defeituosas, como toda obra humana é defeituosa, porque o ser humano é defeituoso, ninguém é perfeito, né? Mas se essas instituições, se essas práticas, esses costumes, essas leis estão aí há tanto tempo, a gente, mesmo que a gente ache que ela precisa mudar em algumas coisas, a gente precisa primeiro entender por que elas duram tanto. Tem que ter respeito pela realidade, não é? Ao passo que o pensamento totalitário, que, na minha opinião, vai ter digamos assim, um arauto, não é? Uma espécie de sinal prévio, né, do que ia acontecer no século XX. Você vê isso na fase mais radical da Revolução Francesa, justamente no período da Convenção, do Comitê de Salvação Pública, da guilhotina, não é? Do pensamento totalitário. Assim, uma coisa que eu aprendi lendo Hannah Arendt e um grande poeta polonês chamado Czesław Miłosz, que inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, eles ensinam para nós o seguinte, que o grande inimigo e o primeiro inimigo que o regime totalitário precisa derrotar é a realidade objetiva. De uma certa forma, o George Orwell falava a mesma coisa, não é? Quer dizer, o regime totalitário tem que manter os seus súditos na incerteza do que seja a realidade. A realidade, a cada momento, muda porque muda de acordo com as conveniências do Partido Único no poder. Isso é muito triste, né? E a gente precisa sempre lembrar que conservadorismo não tem nada a ver com isso. Muito bem. O professor, a gente está aqui com uma chuva de perguntas, viu? O pessoal Beleza. essa. E isso é muito legal. Antes, vou até mandar um abraço para o professor Rogério Schmidt, que está aqui acompanhando a gente. Bacana, grande Rogério.
Mandar um abraço aí, acompanhando com atenção aqui de São Paulo. Legal. O Rogério é o mentor do Espaço Democrático, né, que é o think tank do Partido Social Democrático do Kassab. Parabéns, viu, Rogério? Exatamente, faz um belo trabalho lá. Professor, eu queria pedir aqui, vou começar aqui com a pergunta da Cris Santos. Ela pede assim, será que essa ligação do Bolsonaro à cloroquina tem relação com o Trump? É interessante a gente falar um pouco sobre por que é essa relação do Trump com o Bolsonaro, assim, que tipo de espelho ele tem ali? Eu queria escutar você sobre isso. Bom, olha, a ligação do Trump com a cloroquina eu não sei, tá? Agora, o Bolsonaro, ele se espelha em muitas atitudes do presidente americano, Donald Trump, né? Porque o Trump, por estar no centro do império, por ser presidente do país mais poderoso do mundo, não é? O Trump, ele chamou primeiramente a atenção dos analistas, não é? Para essa onda, né, que viria a ser uma onda, não é, de eleições de políticos, de presidentes, chefes de governo, chefes de Estado, etc., né, com uma mensagem anti-establishment, sabe, anti-establishment, contra aquilo que o Trump chama de deep state, né, contra as bancadas partidárias do Congresso, inclusive as republicanas, do partido dele, contra os tecnocratas do Departamento de Estado, da área de saúde, das universidades, não é? Contra a mídia estabelecida, não é? Os grandes canais de TV, os grandes jornais, né? E por aí vai. E o Bolsonaro, ele também ele se enquadra, não é? Nesse modelo de herói anti-establishment. Herói anti-establishment. Paulo, agora deixa eu emendar aqui uma. Quanto tempo que isso vai sobreviver, hein? Boa Porque pergunta. é aquilo que você falou, né? É, como é que você ignora o mundo que já está estabelecido antes de você? Aliás, eu tive um professor, o professor Carlos Batista, né? Grande metodólogo, nosso amigo. Isso. E ele começava o curso dele dizendo assim, olha, eu vou fazer uma grande coisa que vai desestabilizar muita gente aqui, né? Ele disse, olha, o mundo nasceu antes de você, né? O mundo já existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você morrer. Isso. Como é que... Porque a gente tem notícias, né, que assim, olhando para frente, saindo da crise, o Bolsonaro vai enfrentar uma economia em frangalhos, o Congresso extremamente hostil, Uhum. e prefeitos conflagrados e pressionados porque as pessoas vão sentir falta dos serviços públicos que vão colapsar, né? O Bolsonaro ele não pode repetir, né? Vamos imaginar assim, no dia 1º de janeiro de 2021, depois da crise, né? Uhum. O comportamento que ele teve 1º de janeiro de 2019, né? Sim. Então assim, algum processo de adaptação ele vai ter que enfrentar, né? Eu acho que o que ele já viveu, o que ele já vivenciou, até antes da pandemia, no seu primeiro ano no governo, não é? Mostra que ele testa os limites da institucionalidade, não é? Veja só, o Weber, Max Weber, outro gigante, né, dizia que o líder político carismático responsável, que ele quer dizer aqui que se orienta pela ética da responsabilidade, ele é movido por 3 vetores, né? O primeiro é a paixão. O Weber não admite um político que queira o poder só pelo poder, ou pelo enriquecimento, ou engrandecimento pessoal da sua família, etc, etc. Muito bem. Segundo elemento, segundo fator, senso de proporção, aquilo que a gente chamaria de discernimento, quer dizer, ele saber que ele não atua num vácuo, que a vontade dele é contraposta pela vontade dos outros
e também por mecanismos impessoais de leis, de costumes, de regras, de normas, etc. E o terceiro e último, muito importante, que é o próprio senso de responsabilidade para arcar com as consequências positivas e negativas dos seus atos e das suas omissões, né? Eu me lembro, eu já trabalhei nas minhas atividades de assessor aí, eu já trabalhei com o ministro e eu ajudava ele a escrever os discursos dele, né? E ele deu uma aula weberiana para mim e para todos os colegas reunidos lá num gabinete de crise, né? Porque essas crises no Brasil são permanentes, né? Quando ele disse o seguinte: olha aqui, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se por acaso o Paulo Kramer escrever alguma coisa infeliz e eu ler em público essa coisa infeliz, se eu sofrer com as consequências disso, eu não posso botar a culpa no Paulo Kramer. Eu tenho que assumir responsabilidade, porque o Paulo Kramer trabalha para mim, como vocês todos outros trabalham para mim também, não é? Mas quem assume a responsabilidade, em última análise, sou eu. Como dizia o grande presidente Harry Truman, né? The buck stops here, né? Quer dizer, o balde ele para aqui onde? Na mesa do presidente americano no Salão Oval. Então não tem como escapar, né, disso aí. O Bolsonaro, veja, o líder carismático responsável, ele, como todos os outros conceitos weberianos, e o Weber é o primeiro a chamar atenção para isso, é um tipo ideal. Ideal no sentido de ser uma construção mental simplificada da realidade. Porque a realidade, em toda a sua inesgotabilidade, não cabe na cabeça de nenhum ser humano, né? Então, nós trabalhamos com modelos simplificados, com caricaturas da realidade. Então, não existe, na prática, né, concretamente, um líder carismático que se ajuste a todas as características, né, a todos os requisitos do modelo weberiano, né? Então, o Bolsonaro, veja, tem a sua parte aí de nepotismo, não é? Quer dizer, falta uma certa grandeza quando ele fala, por exemplo, né? Quer dizer, porque o Bolsonaro é um sincericida, né? Ele, assim como o Trump, ele fala coisas que as pessoas normais não têm coragem de falar, né? Até pensam, a gente até pensa, mas a gente não tem coragem de falar tudo. Eu, aliás, quando fiz isso uma vez, me dei mal para caramba, mas isso é outra história. É, então, assim, quando o Bolsonaro diz, o que vocês querem? O filé mignon é para os meus filhos, né? Quando contestaram, não é, a ideia que ele teve de apontar o filho para a embaixada em Washington, né? Mas você vê aí, ele acabou não mandando o filho para a embaixada em Washington, ele acabou nem consultando o Senado, porque ele sabia que aquilo ali das duas uma. Ou ia ser um fracasso deslumbrante, tá certo? Ou a nomeação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada de Washington ia sair mais cara que a reforma da Previdência, pô. Então, ele é um político instintivo, sim, não é? Mas muito hábil e vai testando os limites da institucionalidade. Ele estica a corda, mas depois ele afrouxa. Eu acho que algum nível de volta, de retorno ao presidencialismo de coalizão é provável, tá certo? A partir da segunda metade do mandato Bolsonaro, e por uma razão muito simples, né? Quer dizer, nós cientistas políticos trabalhamos com aquele conceito que você conhece de path dependency, né? Quer dizer, o presente é tributário de decisões tomadas no passado. Muitas vezes, as soluções do passado se transformam nos problemas do presente, não é verdade? Né? Eu, por exemplo, nunca vi medidas que fazem o Estado crescer no momento de emergência, passar da emergência, o Estado voltar ao tamanho que ele tinha antes. Isso, por quê? Porque existe um estamento burocrático que se beneficiou daquele crescimento ali não vai querer voltar atrás, não vai querer voltar atrás. E que criou suas parcerias políticas no Congresso, etc, etc, etc. Então, assim, o Bolsonaro, ele testa os limites, ele avança, depois ele recua. E no caso do presidencialismo de coalizão, a gente precisa lembrar, falando no path dependency aqui, que esse é o modus operandi num sistema político brasileiro, que ao mesmo tempo que é presidencial, como nos Estados Unidos,
não é bipartidário, como nos Estados Unidos, é multipartidário, né? E isso aí está em funcionamento, não é desde o Sarney, não é desde o Fernando Henrique, não é desde o Lula, não. Isso está em funcionamento, pelo menos, desde o Dutra, desde a redemocratização de 45, 46. Tá? Quer dizer, o presidente ia e pegava políticos da sua base e, às vezes, até da oposição mais moderada, para compor o seu gabinete. Exato. Paulo, agora para você ver como é que o Mandetta ganhou aí um protagonismo, a gente tem várias perguntas sobre ele aqui. Uhum. Vou reunir algumas e aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa figura, tá bom? Tá bom. Então, por exemplo, o Mário Cardoso aqui, ele meio que faz uma pergunta sobre qual vai ser o futuro dele, né? O Mandetta vai retroceder ou ele vai insistir, né, em convencer, né, aqueles que ficaram dentro da caverna? Acho que é um pouco da resiliência do Mandetta, que passa também pelos objetivos dele, que eu não sei se já estão traçados, né? Então, assim, olha, o Saliba, ele pergunta assim, o quanto essa elevação do Mandetta a status de herói da razão não serve ao interesse de outras minorias, como lulistas, tucanos, etc., né? Ou seja, haveria ali um pessoal se aproveitando do Mandetta, talvez, para reforçar uma oposição ao presidente Bolsonaro, né? O Raul, ele pergunta aqui o seguinte: se esse episódio entre o presidente e o ministro da Saúde não revela uma particularidade dos líderes carismáticos, né? De voltarem para a caverna tão logo conquistem seus objetivos. Boa. Oi? Boa observação. Exatamente. Uhum. Então, vamos começar com essas aí. E aqui um abraço para o Glauco Mai, né, que foi nosso colega lá da UNB, ele era de Relações Internacionais. Hoje é o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, está aqui dando o ar da graça aqui na nossa live. Na próxima ele pode até participar, porque ele é um cara sempre com ótimas perguntas. Com certeza. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Obrigado ao Salibão, que me acompanha aí no Twitter, né, Saliba? Muito obrigado aí pela força. Olha só, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. O Platão, quando escreve Alegoria da Caverna, quando ele escreve a República é uma obra relativamente assim de juventude do Platão, tá? Uma obra de juventude do Platão. Ele tinha recentemente ficado escaldado de uma experiência fracassadíssima de consultoria política que ele tinha dado a um tirano de Siracusa. Siracusa fazia parte da Grande Grécia, da Magna Grécia, ali na Sicília, né? E esse tirano se chamava Dionísio. Ele tinha um cunhado que era amigo e aluno da Academia do Platão, né? Fazia parte do círculo de amizade do Platão. E esse cunhado disse para o Platão: rapaz, vai lá, dá uma força aí para o meu cunhado e tal. Ele é um cara meio tosco, mas é um cara bacana, bem intencionado. Aí o pobre do Platão foi. O mínimo que aconteceu com ele é que o tirano Dionísio, muito chateado, não é, com o ar professoral e condescendente do Platão, resolveu vender o Platão como escravo. Olha que coisa terrível. E vou dizer mais. Muitos consultores, viu, Paulo? E vou dizer mais. Porra, é queimação na veia, né? E vou te dizer mais. O Platão só voltou para contar a história porque ele foi comprado, né, no mercado de escravos por um piedoso embaixador de Esparta, tá? que o comprou e o resgatou imediatamente. Aí ele voltou para Atenas, né? Não contente com isso, o pobre do Platão, 20 anos depois, esse mesmo amigo, muito amigo, né? Cunhado de Dionísio I,
e tio do filho dele, Dionísio II, outro tirano. Ele falou assim, não, mas olha, agora com o meu sobrinho vai dar certo. O rapaz estudou, fez MBA, entendeu? É um camarada mais refinado. Vai lá, dá uma força para ele, por favor. Aí o pobre do Platão vai lá de novo e dá tudo errado. Dá tudo errado. Eu quero dizer o seguinte, depois dessas experiências, e refletindo sobre essas experiências fracassadas, o jovem Platão da República, quando se aproxima da velhice, ele publica um outro diálogo muito importante também, é o segundo diálogo político mais importante dele, que se chama As Leis. Tá? E nas leis, ele chama atenção para o seguinte, ele reconhece implicitamente o erro que ele cometeu na República, apostando todas as suas fichas num governo de homens, não quaisquer homens, tá certo? Mas de homens sábios, de reis filósofos, né? Mas, de qualquer maneira, um governo de homens. Né? Nas leis, ele muda esse foco, né? E prescreve, receita um governo de leis. Um governo de leis. E tem uma coisa mais importante ainda, na minha opinião. Ele, que na República era tão avesso à doxa, né? Quer dizer, à opinião do vulgo, né? Aos palpites das pessoas que não sabem do que estão falando, não é? Ele passa a ter uma posição muito mais amena, muito mais de aceitação das opiniões quando bem fundamentadas na experiência. Tá? É mais ou menos a diferença que a gente hoje faz entre opinião de um lado e palpite do outro. Né? Os palpites a gente continua não aceitando, mas as opiniões de quem já viveu, refletiu sobre aquilo ali, a gente deve ouvir sim, mesmo sabendo que não é um conhecimento, uma episteme, né? Um conhecimento exato como da matemática ou da geometria. Então, assim, o futuro de Mandetta. O futuro de Mandetta, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde, e isso vai depender muito de como é que a pandemia vai se comportar à medida que as atividades econômicas são retomadas, né? Então, assim, se não for nenhuma catástrofe, eu acho que o Mandetta vai ser despachado para casa rapidinho, tá? Se a coisa for catastrófica, ele ganha uma sobrevida, porque ele continua sendo a âncora científica que o povo reconhece. Né? Mas eu não tenho dúvida que o Bolsonaro já rifou ele intimamente, não é? E vai procurar um ministro ou ministra da Saúde, não é? Que esteja, digamos assim, mais de acordo com a sua cartilha, né? E mais, né? Aí sendo bem maquiavélico, né? O Bolsonaro percebeu que se der muita sombra para o Mandetta, né? Ele estará criando mais um forte concorrente à presidência da República. Né? O Lucian Belmont, que é o presidente da Bividro, aliás, um mais provocadores que eu conhecia. É muito interessante você estar com ele numa mesa, porque ele faz ótimas perguntas. Legal. Diz assim, olha, o Paulo, estamos mais para Platão ou a nossa conjuntura está mais para Eichmann? Né? E ao se afastar da postura científica, médica, indo para o enfrentamento banal, político e populista. E aí ele até coloca aqui, será que o Mandetta ele não quis foi se diferenciar do que ele chama dos idiotas úteis, né? Ou seja, quis dizer que se diferenciou ali da burocracia que cerca o presidente e foi isso o grande problema de todo esse processo de enfrentamento? Eu acho que essa popularidade do Mandetta se deveu não apenas ao conteúdo científico profissional dele, né, como também a atitude de sensibilidade, solidariedade e de empatia que ele, ao contrário do presidente Bolsonaro, soube demonstrar nos primeiros momentos da epidemia. Eu acho que é isso. É isso aí. E o Bolsonaro agora está correndo atrás do prejuízo, né? Não abre mão da cloroquina, não abre mão de que tem que voltar a funcionar a economia, mas
eu, presidente Bolsonaro, me solidarizo com as vítimas e com as suas famílias. Isso é muito importante. Olha, eu trabalhei para um gênio da política. Meu primeiro cliente, você sabe, você me conhece, foi o Joaquim Roriz, que era um gênio da política, governador aqui de Brasília, populista, sábio. O Roriz, ele sempre dizia para nós, consultores e assessores dele, dizia assim, olha, aquele jeito goianão dele, dizia assim, ó, o povo não é idiota, ele sabe que ninguém aqui é super-homem. Eu não sou super-homem, o presidente da República não é super-homem, o presidente dos Estados Unidos não é super-homem, ninguém é super-homem. Agora, o que o povo quer saber é se no momento de crise você está do lado dele ou não. E você nota que o próprio Bolsonaro teve essa intuição e esboçou, digamos assim, esse raciocínio, não é? Quando desafiando, não é? Até os arautos do bom senso, da ciência, etc., diz o seguinte: eu vou lá e vou, não se espantem se você me encontrar no metrô de São Paulo ou no Mercadinho. E foi aqui na Feira da Ceilândia, a gente lembra disso, ele foi lá, não é? E se solidarizou, confraternizou com as pessoas e tal, porque ele também, na sua intuição, ele também conhece essa lição do falecido Joaquim Roriz, né? O povo quer saber se você está do lado dele ou não espera milagre de você. Agora, ele, de certa maneira, criou uma armadilha, né, que se tiver muita gente morrendo, o que vai ser lembrado não vai ser a mensagem dele de ontem à noite, né? O que vai ser lembrado é a gripezinha, né? Ele criou ali uma situação muito perigosa para ele, né? Uhum. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu me preocupo, o Bolsonaro, ele me preocupa já antes da pandemia, tá? Sobre a seguinte ótica. Olha aqui. Se você é um investidor estrangeiro, mas que já está aqui há muitos anos, imagina as montadoras de automóveis. Estão aqui há 100 anos, tá? Quase 100 anos. Então, esses investidores estrangeiros mais estabelecidos aqui, que têm seus consultores, que contratam o Léo Barreto, entendeu? Tem um conhecimento da mídia, enfim, tem um conhecimento de como funciona ou desfunciona o sistema político brasileiro, as relações da política com a economia, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que está botando o pezinho ali para testar pela primeira vez a temperatura da água, tá? E toma conhecimento da política brasileira lendo o Economist, tá certo? Assistindo a CNN americana, as grandes redes de TV, ou mesmo algumas consultorias internacionais. Pô, esse cara, quando o Bolsonaro, né, sinaliza, por exemplo, um descaso para com o destino da floresta amazônica, tá? E esse investidor, ao mesmo tempo, ele precisa prestar contas a um board e a um grupo de acionistas, né, que, por uma questão de governança, vincularam o desempenho da empresa ao respeito ao meio ambiente, à ecologia. Esse camarada falou assim, pô, eu não vou investir nesse país, pô, não vou. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Eu vou botar dinheiro aí? Pô, esse camarada uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, vai e vem, ping-pong. Então, assim, essas atitudes do Bolsonaro com relação a um certo tipo de investidor estrangeiro, isso já me assustava e já me preocupava antes da pandemia, né? Mas veja, ele é um cara inteligente e chegou onde chegou porque essa é a minha tese. Soube interpretar, antes de todo mundo e melhor do que ninguém, a mensagem daquelas primeiras manifestações de junho de 2013. Ele percebeu que uma página da história do Brasil estava sendo virada e se aproveitou muito bem disso. Paulo, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas antes eu queria fazer mais duas perguntas que estão próximas aqui, do Nicolas Rodrigues e da Juliana Franco, que é uma grande cientista política também, foi lá da nossa turma também, né? Isso.
Hoje ela está na É, 3M, né, se não me engano, né? não, acho que ela está na Alcoa. Acho que Ah, na passou. Alcoa, isso mesmo. Isso mesmo. Olha, a gente fica aqui dedurando todo mundo, né, Paulo? A gente conhece a vida de todo mundo, né? É a É. sociologia da fofoca. Mas olha só, tem uma coisa que acho que volta àquela questão que a gente estava falando, se ele está a fim de se o Bolsonaro está afim ou não de construir um presidencialismo de coalizão, ou se vai ter condição ou não de fazer isso, né? Uhum. E aí aquela história, assim, até quanto essa imagem que o Bolsonaro criou, né, de junto aos seus eleitores, seus 30%, né, não vai limitá-lo, né, na construção de uma nova relação com o Congresso, o quanto que ele está refém, né, dessa persona que ele criou, e isso está conectado aqui com a pergunta da Juliana, enfim, que é um pouco daquilo, né? Assim, o Bolsonaro, que tomou posse em 2019, vai conseguir liderar uma retomada econômica no 1º de janeiro de 2021, né? Estou estendendo aqui, mas isso deve ser um pouco antes, sem fazer um controle sobre os filhos, sem melhorar um pouco essa comunicação de enfrentamento que ele tem, porque assim, se ele foi bom em observar que a janela tinha, que a página tinha virado, né, depois de 2013, agora também você tem uma virada de página, né? Sim, sim. Inclusive, Paulo, com o Congresso ocupando um outro espaço até no imaginário, né? Se você pega o Congresso do início de 2019, era o Congresso dos escândalos que tinham salvado lá o Temer e não sei o que e tal. E se você pega esses últimos 2 anos, é o Congresso que fez a reforma, né, que embora das provocações, está tocando a vida. Mudou a gente tem uma mudança estrutural. Controla fatias maiores do orçamento. Exatamente. Ou seja, e aí, como você falou, essa é uma frase até do William Vac também, depois de certas coisas, tem gênios que não gostam de voltar para a garrafa, né? Assim, É verdade. você tem outra circunstância aí, né? É outra circunstância. E aquela história, né? Se você, o grande perigo, se você é martelo, é achar que tudo é prego. Não é? Não é? Tem coisas que exigem determinado padrão de liderança num momento e outro padrão de liderança em outro momento, né? No caso do Bolsonaro, veja só, algumas coisas a gente já pode afirmar com razoável grau de certeza. Em primeiro lugar, dificilmente ele abandonará o núcleo raiz do eleitorado dele, tá? E aqueles 30% que estão com ele não abrem, ou pelo menos que não abriram até agora, né? Ele toma muito cuidado de ter sempre o polegar no pulso desse segmento, tanto que, quando esse segmento manifesta desagrado com algumas atitudes dele, por exemplo, nomeação do filho Eduardo para a embaixada em Washington, ele recua. Ele não pode perder aquele pessoal, porque é a partir daquela base ali que ele vai construir e tentar ampliar para outros setores, né? Então, assim, tem isso. Outra coisa, a classe política, e sobretudo a elite parlamentar, já entenderam que esse é o padrão Bolsonaro de ser, né? Ele estica a corda, ele afrouxa de acordo com as conveniências políticas dele, né? Isso tem o seguinte problema, né? O sujeito que é esperto demais, com o tempo, ensina os outros sobre a sua esperteza, né? E a esperteza passa a não ter mais os efeitos que tinha antigamente, não é? A minha preocupação, né, sempre com relação às reformas é a seguinte: no pós-crise, no pós-pandemia, tá? Todo esse tensionamento que se criou entre Bolsonaro e o Congresso, entre o Executivo e o Legislativo, né? Vai ficar de pé ainda aquela boa vontade
reformista que a elite parlamentar demonstrou no primeiro ano do governo Bolsonaro, apesar de certas atitudes do presidente, né? Vai ser muito triste se essas brigas tiverem com o tempo craquelado, né, trincado, essa base de apoio reformista que, às vezes, se impunha apesar do Bolsonaro, apesar de certas atitudes do presidente contra a classe política, contra o Congresso, contra a mídia, etc., etc. Né? Isso será muito ruim. Isso será muito ruim para o Brasil. E isso, rigorosamente, eu pelo menos, assumo com a maior humildade possível que eu não tenho como prever agora. Tá bom, Paulo. Paulo, eu queria te agradecer, meu caro. Eu que agradeço. Para os nossos amigos que mandaram perguntas e talvez não tenham se sentido atendidos, olha, a gente tem um e-mail que é o contato@vectorhelgov.com.br. Manda lá que a gente faz questão de responder, enfim, eu converso com você e a gente responde com o maior prazer. Essa é uma iniciativa da Vector Análise, que é essa área que eu estou pilotando agora, Paulo. Você está convidado sempre a fazer vamos fazer projetos juntos. Ótimo. Que é empoderar o nosso público, né? Porque eu acho que essa é uma preocupação que sempre pessoas como você, e eu me inspiro em você, assim, olha, o bom do consultor é aquele que empodera o seu cliente, né? Que dá a capacidade, que melhora ali a capacidade do cliente de... E esse tipo de debate, eu acho que é o prato principal, né? Esse trabalho que a gente faz. Então, Paulo, queria te agradecer demais, né? Ótima sorte sobre Ombros de Gigantes, né? No seu curso de filosofia online. Sempre que eu estou com você, eu aprendo mais coisas. E vamos lá, vamos, como diz um amigo meu, em assembleia permanente. Né? É isso aí. Remota, virtual, né? Por enquanto. Agora é remota e virtual. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Osmar, que deu esse apoio tecnológico aí fundamental para a gente. Muito Paulo, obrigado. A Mariana Castro está mandando um abraço para você também, viu? Mariana, manda outro para ela também. Muito obrigado a todos os que participaram, assistiram e, sobretudo, mandaram as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas observações. Esse processo de aprendizagem é mútuo, viu? Isso daí a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, tá? E eu estou à disposição para próximas iniciativas aí, sobretudo se forem capitaneadas por você, que é um magnífico amigo e um colega genial. Bom, obrigado. Paulo, obrigado pela generosidade, viu? Um bom almoço para todo mundo aí. Para todos nós. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.